Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 27 de setembro, estamos no domingo, 26º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Meu irmão, minha irmã, um homem tinha 2 filhos. Esta é a parábola. Os 2 filhos representam todas as pessoas que têm a responsabilidade de obedecer a Deus. O fato de que ambos são filhos indica a idêntica oportunidade, idêntica responsabilidade em corresponder ao que o pai pede. A oportunidade que o pai dá é a mesma para os 2 filhos e assume a forma de orientação para o serviço. Vai trabalhar na minha vinha. O pai não deixou na ignorância a nenhum dos seus 2 filhos sobre qual era a sua vontade. Nesta parábola, Jesus constrange, obriga os líderes religiosos a admitirem sua própria culpa, porque eles eram como o filho que mostrou a intenção de servir, mas jamais pôs a intenção em prática. Essa parábola, ainda que tenha um tom de grande severidade, não é proferida com ódio. Pelo contrário, é contada com imenso amor na intenção de afastar os líderes religiosos do caminho errado e da decisão deles de eliminar Jesus. Infelizmente, pessoas que chegam ao extremo de planejar a morte e querem ignorar a verdade, dificilmente retrocedem a despeito das advertências feitas. A resposta do primeiro filho é rude e seca. O filho disse: não quero. O filho respondeu exatamente isso: não quero. Mas depois ele mudou de opinião. Aquele filho não se importa nem mesmo em atenuar com uma desculpa a sua desobediência, exprime uma atitude de insolência, de desafio. O filho demonstra com suas palavras: não quero, que é insensível à vontade do pai e rebelde, pois prefere fazer a sua vontade. A tradução desse texto a tradução do texto diz assim, que ele mudou de opinião. O texto grego original usa uma palavra diferente. Ele diz que aquele filho se entristeceu. Trata-se da tristeza do arrependimento, não só do remorso. É o arrependimento parecido com o de Pedro, não o remorso de Judas Iscariotes. Aquele filho se entristeceu, meditou sobre sua resposta, enfrentou
os fatos da consciência. Significa também que se arrependeu e colocou de lado o seu orgulho, não se obstinou na sua desobediência. Essa conversão do primeiro filho é uma advertência para nós. Porque nós não temos vergonha de pecar, mas nos enchemos de falso pudor quando temos que admitir o próprio erro. O orgulho é muito poderoso, mas esse filho admitiu seu erro sem qualquer tentativa de se justificar. Por isso, ele foi trabalhar na vinha. Essa história, essa parábola, nos oferece uma grande promessa. Não devemos nem precisamos ser escravos de um passado errado, de uma herança de desobediência. Essa parábola nos apresenta também uma advertência. Apesar de confessarmos Cristo, podemos nos tornar réprobos. É o que ocorreu com o outro filho. Ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas depois, no fim, não foi trabalhar. As intenções podem ser sinceras ou podem ser também fingidas. Podem ser boas ou podem ser más. Tanto num caso como no outro, não são suficientes. Conforme diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. Não são más intenções, são boas intenções. Nós podemos ser como esse segundo filho. Queremos servir ao Senhor, mas nos enredamos em nossa própria mentira. Ela é nossa proteção inconsciente. Mentimos a nós mesmos porque queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Dizemos sim com grande solenidade, com uma impecável aparência de sinceridade, até para nós mesmos. E sequer percebemos que se trata de uma mentira deslavada, dita somente para manter a nossa boa consciência, a nossa autocomplacência. Por que não colocamos em prática nossas intenções, mesmo quando elas são boas, são sinceras? Porque nossa intenção não é suficientemente intensa. O coração está dividido, está atraído por desejos contraditórios. Enquanto nosso desejo não for suficientemente ardente, nossa vontade é incapaz de se decidir. O desejo, quando é intenso, não só sincero, arrasta a vontade e atrai o coração. Nossa vida cristã consiste num exercício de contínuo bom desejo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos têm que reconhecer que a execução final é melhor do que a obediência fingida, ou melhor até mesmo que a intenção sincera. Jesus os obrigou a se pronunciarem a respeito da própria desobediência. Ouviram o ensinamento de João Batista e não ousaram reconhecer que a autoridade dele vinha de Deus. Escutaram o ensinamento de Jesus, confirmado por milagres, e não quiseram aceitá-lo. Cumpriram rituais, cerimônias com exatidão, perdendo-se em meras tradições humanas, mas se fecharam à verdade. Os publicanos e as prostitutas, ao contrário, creram nele. Jesus diz: vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Imaginem o efeito dessas palavras. Crer é o mesmo que obedecer. Um dos filhos obedeceu, pois foi ao campo trabalhar. Crer não significa crendice. Crer supõe obediência e trabalho, e implica dedicação total. Os crentes devem ser também discípulos, regenerados e transformados por Jesus Cristo.